Olá, colegas advogados e advogadas da subseção de Campo Maior e do território dos Carnaubais. Hoje estamos dando início ao 7º episódio do Jus Maior, o podcast da Advocacia dos Carnaubais. Nesse episódio, temos a honra de receber o Dr. Carlos Gustavo, Dr. Gustavo Gomes, que é o presidente da Comissão da Jovem Advocacia na subseção de Campo Maior. Vamos ter um bate-papo para saber quais são os projetos, para conhecer um pouco do Dr. Carlos Gustavo, o que ele pensa sobre o mercado de trabalho, sobre a inserção do jovem advogado nesse mercado e quais são as oportunidades que nós teremos daqui para frente, inovações tecnológicas, várias coisas. Dr. Carlos Gustavo, seja bem-vindo ao Jus Maior. Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, Dr. Arthur Barros, e dizer que para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui. Hoje estamos na presidência, né, da Comissão da Jovem Advocacia e para a gente, de maneira que é um prazer estar aqui e estar falando sobre esses temas, né, da Jovem Advocacia, que para a gente, eu como jovem, né, nós falamos muito na questão dos desafios que nós temos com a profissão, né, e aprendendo também com os advogados mais experientes, né, que é um prazer sempre a gente estar nesse processo de aprendizado. Né. Tá certo, meu amigo, é um prazer em recebê-lo. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria perguntar para você como foi a questão da sua formação. Como você decidiu fazer direito? Como você pensou em ser advogado? Doutor Arthur, é até assim interessante. A gente vai aqui abrir um parêntese, né? Que você me conhece já de muitos anos. Nós estudamos durante o período escolar, ensino médio, ensino fundamental, e eu inclusive já apresentei programas de rádio e hoje aqui eu estou me sentindo até um pouco nervoso com relação ao que eu já fazia antes, né? Já fiz muita coisa, já fui músico, mas a questão da formação acadêmica, doutor Arthur, eu comecei, minha primeira formação acadêmica foi num curso de administração, né? Que antes era administração de empresas, depois ele deixou de ter essa generalidade de empresas, né? Passou a ser só administração. E, depois disso, eu passei ainda por um processo de investimento nessa área, né? Eu fiz uma pós-graduação em Gestão Pública Municipal na UESP, né? E, depois, eu vi que as portas do mercado elas se estreitaram para o concurso, no meu caso, né? Então, resolvi estudar para concurso. E, nesse estudo para concurso, eu vi que tinha muitas disciplinas da área do direito, né? Que são disciplinas que eram consideradas básicas, né, para os concursos que a gente quis prestar, né? Então, era direito constitucional, direito administrativo, dependendo da área, né, direito penal. Inclusive, eu já fiz concurso para a área de agente penitenciário no Ceará. Infelizmente, por uma questão de detalhe, a gente não conseguiu o êxito, né? Talvez hoje já estivesse até sendo agente penitenciário no Ceará e não tivesse enfrentado o curso de Direito. Sim. Mas aí, como a gente teve alguns desses percalços que aconteceram, né, que a gente não pôde seguir outro caminho, então, para me fortalecer na área do Direito, eu resolvi fazer o curso de Direito, né, 5 anos estudando na faculdade, e aí já tinha meu irmão, né, Dr. Flávio Biapina, que é advogado, e eu resolvi, então, enfrentar, né. Sei que muitos que estão iniciando hoje já sabem que não é fácil, né? São 5 anos de curso, depois mais a preparação para a OAB, mas hoje está muito mais, assim, que eu posso dizer, acessível, né? Para que as pessoas tenham essa oportunidade, né? Sim. Não é fácil, mas também, se você tiver a dedicação, você consegue, né? Então, foi essa formação que eu tive, né? A formação acadêmica começou ainda, não cheguei ainda também a cursar pedagogia, mas vi que não era para mim quando começou a questão das aulas práticas, né, com as crianças, aí não consegui. Como foi
a sua vivência acadêmica. Como foi questão de estágios, projetos dentro desse mundo acadêmico? O que lhe chamou a atenção? Olha, doutor Arthur, na época da faculdade não tinha um direcionamento assim, para uma determinada área, né? No começo a gente vai sentindo algumas paixões, como por exemplo, no início eu senti muita paixão pelo direito penal. Sim. Eu acho que grande parte dos alunos que iniciam o curso de direito, quando começam as aulas de direito penal, eles já se sentem atraídos, né? São realmente apaixonante. Situações, vivências que a gente já começa a despertar muito interesse. E aí eu estudei na CRISFAP, né, na faculdade em Piripiri, minha formação foi lá. E como professor eu tive o doutor Antônio Oliveira, que era o juiz de direito lá da primeira vara, era vara criminal lá do fórum da comarca de Piripiri. Doutor Antônio natural de Campo Maior. Doutor Antônio Campo Maiorense, né? Pessoa muito educada, gente boa, distinto. Um grande juiz. Grande juiz. E principalmente humano, né? Tem um lado humano muito bom. Então, a partir daí, eu tive a oportunidade de estagiar dentro da secretaria, né, da primeira vara, que era a vara criminal, que ele respondia na época. E lá a gente começou a ter algumas vivências práticas a respeito da prática dentro da área criminal, né? Com relação à questão de processos, precatórios, né? Salvo engano, eu acho que ainda cheguei a fazer com o acompanhamento da funcionária, né, da servidora, uma carta rogatória, né? Sim. Que era muito incomum. Carta precatória era mais comum, né? Enfim, aí a gente começou também a digitalizar processos, que eram os processos físicos que a gente tinha que enviar para o... A carta rogatória, só para a gente entrar nesse ponto, deixar para esclarecer, claro, né? Porque esse podcast, a gente está montando uma parceria com a FACAP e está sendo sempre disponibilizado para os alunos. Sim. Né? Carta precatória é quando a parte é para ser intimada ou citada em um estado diferente do Brasil. Do Brasil. A carta rogatória é quando a parte ela deve ser citada ou intimada, só que ela reside em outro país, não é isso? Exatamente. Então, aconteceu essa situação que foi única, né, durante o período que eu estive lá, que era uma carta rogatória, que era intimação para outro país, né? Lembra qual era o país? Era Paraguai. Paraguai. Era. E aí, inclusive, nessa época, eu acho que conseguiu atingir, porque a finalidade, né? Sim. Que a pessoa chegou a ser citada e teve que comparecer, né? Então, assim, a minha vivência durante o período acadêmico foi dentro do fórum, uma parte, né? Porque a gente também não poderia passar tanto tempo lá. Foi o período do estágio, 1 ano e meio. E lá a gente aprende muita coisa, né? Na vivência mesmo. E na faculdade em si também. A gente participava dos projetos. Nós tivemos um projeto lá na época, que era um projeto de apoio ao idoso, né? Pessoas idosas. E aí nós fizemos, na época, eu lembro, até uma parceria com o doutor Nivaldo Ribeiro, que era promotor de justiça. E residia na época também lá em Piripiri. E nós fizemos um trabalho interessante com a questão dos idosos, né? O direito dos idosos, a assistência. Porque lá tem muitos casos que os idosos eram abandonados. Sim. Né? E que eles ficavam sem um apoio. Então, nós, enquanto estudantes acadêmicos de direito, percebemos que aquilo ali era uma situação em que as pessoas tinham que ter um apoio, né? E nós, como futuros advogados, como pessoas que atuam preservando a lei também, né? Porque não deixamos de fazer isso, né? No nosso dia a dia, nós começamos a perceber que existia essa necessidade de trabalhar com esse público que vivia em situação de abandono, né? Então, fizemos uma parceria, né? Conseguimos ainda envolver algumas famílias para que elas realmente... incluíssem novamente esses idosos no seu ciclo familiar. Exatamente, né? Porque a gente às vezes nós chegamos a fazer visitas acompanhados com as pessoas do sindicato, né? Trabalhadores rurais, com o pessoal do CRAS, né? E aí nós fizemos um envolvimento mesmo um pouco geral, né? Envolvendo alguns setores da sociedade, não só a área do direito, que era a promotoria, né? Mas tivemos o apoio de outras áreas. E aí nós conseguimos atingir, por algumas vezes, alguns objetivos. As pessoas começaram a se prontificar em ter um termo de compromisso para não abandonar, né, os idosos. E aí nós conseguimos, de certo modo, já fazer
com que o direito ele começasse a ter esse efeito na sociedade, né? Que ele tem que ter. Nós somos partícipes desse cenário. Sim. E nós sabemos do nosso papel para a sociedade, né? Então, todo profissional, nós, profissionais que atuamos na área do direito, temos esse papel com a sociedade. Muito interessante essa vivência acadêmica que você teve, né? Porque ela não se restringiu só à faculdade. Ela teve esses outros setores que você pôde atuar e pôde vivenciar uma justiça mais humana. Aquela justiça que ela está próxima ao cidadão, próximo às pessoas vulneráveis, que no caso eram os idosos. Bem legal esse projeto. Dr. Carlos Gustavo, a gente sabe que a gente tem pessoas que a gente se espelha, pessoas que a gente admira. E falando sobre isso, eu queria lhe perguntar quais foram as suas fontes de inspiração para você dizer, eu quero ser advogado. Doutor Arthur, é uma pergunta também muito interessante. Por quê? Porque a gente, às vezes, com a vivência no dia a dia, né, até mesmo dentro de casa, a gente vai se acostumando com as situações e a gente nem percebe às vezes, né? Mas uma das inspirações que eu tive foi, de fato, meu irmão, o doutor Flávio Biapina, que já atuava, né, bem antes de mim, hoje já tem bastante tempo de advocacia, né, acho que é mais ou menos contemporâneo, né, seu. Minha esposa, que já tinha iniciado o curso de Direito, né, e tanto Sim. que ela entrou na ordem antes, né, eu ingressei depois, né, nos quadros da ordem, e eu tive inspirações também de professores, né. O doutor Antônio Oliveira é uma das pessoas que eu tive como referência, né, na época. Sim. Inclusive, por diversas vezes, ele incentivava bastante a gente mesmo. A gente tinha um grupinho de alunos que a gente se reunia para estudar e a gente pedia a ele para participar, dando orientações, porque, além de juiz, ele também já foi PRF, né, uma pessoa que tem um contato com concursos, no mundo dos concursos. E aí, às vezes, a gente sabe que na academia nem todos irão seguir o caminho da ordem, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, né? Algumas pessoas vão seguir o concurso, né? O que não digamos, são escolhas, né? São escolhas. São caminhos que o curso de Direito ele abre. E de certo modo, eu fiz o inverso do que eu comecei a fazer, né? Porque antes eu estudei achando que ia fazer o concurso. Mas quando eu cheguei até aqui, a advocacia me abraçou de uma forma que eu me sinto bem mais acolhido, satisfeito, né, com os resultados que a gente tem, embora existam as dificuldades que toda profissão tem, né? Toda profissão tem dificuldade. Então, e não é diferente na advocacia. Mas doutor Antônio foi uma das pessoas que eu tive como espelho, porque pela pessoa, pela a competência, pelo estudo, né, pela dedicação ao estudo. E tem tantas outras também. Até conversando com você agora, eu lembrei de um fato que a gente conversou, numa situação que uma vez você me relatou. Gutinho, né? Como as pessoas me conhecem. Eu tive uma época que ficou difícil, o estágio, eu trabalhava, então tive que conciliar muita coisa. Então, dificuldades elas vão aparecendo e a gente vai... Tanto que ela vai lhe moldando para você se tornar o profissional... E o profissional que você é hoje. Então, isso para a gente é espelho, né? Para nós, jovens advogados, Sim. também. Né? Entendi. Passado essa fase da vivência acadêmica, a fase das inspirações, a gente sabe que o curso de Direito, ele é um curso de etapas. Você entra pensando que vai ser uma coisa e, no final, você escolhe ser outra. E por isso ele é apaixonante, porque você vai se identificando naquele caminho que você vai trilhando. Eu sempre fui bem claro comigo. Desde o início eu sabia que eu queria ser. Eu disse, não, eu vou ser advogado. Mas para a gente ser advogado, a gente tem que passar no exame da ordem, a famosa prova da OAB. Eu queria saber como você se preparou para essa prova. Quais são as dicas, quais foram as dificuldades, como foi que você trabalhou esse seu momento? Olha, doutor Arthur, dificuldades assim,
como você falou, são escolhas, né? Então, assim, a partir do momento que você escolhe se dedicar, eu quero ser advogado, a partir desse momento você tem que ter aquele compromisso, que nem você relatou, com você mesmo, né? Então, em certos momentos, a gente tem que ter a seriedade de parar um pouco, né? Organizar o seu estudo, né? Eu tive a oportunidade de fazer o meu cronograma de estudos, que é importante, né? Primeira coisa que você tem que ter é foco. Sim, é isso que sim. eu quero realmente? Se eu quero isso, então vou ter que lutar por isso. Não é fácil, porque embora a prova do exame de ordem, a prova da OAB, ela te exija uma qualificação tua de maneira individualizada, porque não é como concurso, né? Você não vai estar concorrendo contra ninguém. Exatamente. Contra você mesmo. Você vai concorrer contra si mesmo. Então, o desafio principal que eu sentia na época, às vezes, sentia um certo nervosismo, né? E você tem que começar a trabalhar isso. E eu vejo que algumas pessoas que estão tentando ingressar na ordem têm essa dificuldade, né? De manter a calma, de manter a tranquilidade. Tanto que no primeiro exame que eu fiz, eu não fui aprovado. Fui aprovado na primeira fase, mas não fui aprovado na segunda fase. Sim. Então, eu tive dificuldade na segunda fase, porque a segunda fase ela é um pouco mais... E é importante eu até abrir um parênteses para dizer que o seguinte, que embora lá atrás, durante o curso mesmo, no bacharelado, eu tive uma paixão pelo direito penal, quando eu fui fazer a prova da OAB, eu escolhi a área de direito do trabalho, né? Então, para você ver que tem uma diferença enorme. Gostava muito do criminal e me preparei no direito do trabalho. Mas comecei a gostar do direito do trabalho também, né? Então, isso fez com que eu decidisse, de forma que eu fui atrás de procurar cursinhos preparatórios, porque eu já não estava mais na faculdade, já tinha encerrado. Tem pessoas que conseguem desenvolver no 9º período, já fazem o exame, no 10º, Sim. né, e são aprovados. No meu caso, não, foi diferente. Eu tive outras questões, né, questões pessoais, que eu não pude fazer a prova no 10º período para ser aprovado. Eu fiz depois que eu me formei, foi que eu comecei a fazer. Então, no meu primeiro exame, eu não obtive êxito na segunda fase, né? E para os colegas que ainda vão fazer o exame, se não sabem ainda, o exame é composto, a primeira fase, né? São 80 questões. A prova objetiva. Objetiva de 80 questões, que você tem que fazer no mínimo 40, né? E são todas as áreas, então é por isso que é importante aproveitar cada disciplina dentro do curso, porque senão mais tarde você vai sofrer para poder aprender aquilo que você deixou de aprender durante o curso. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é você focar, né, que essa questão de manter a tranquilidade é uma das coisas mais importantes, né? Então, quando você obtém êxito na primeira fase da prova, você vai para a segunda, já é uma prova diferente, porque é uma prova prática, uma prova dissertativa, e que nada mais vai ser do que a atividade profissional prática do advogado no dia a dia. Porque antes eu não tinha essa ideia, mas depois que eu passei a estudar para fazer essa prova, eu comecei a ter a ideia de que o advogado, ele diariamente... Quando enfrenta essa situação da prova. Exatamente. E ali ele vê todas as dificuldades que você vê, que você imaginou ter em prova. No dia a dia, com certeza, você vai encontrar situações... Vão chegar clientes com as mesmas indagações, ou até mais complexas. Exatamente. São quatro questões subjetivas. E uma peça prático-profissional, não é isso? Prático-profissional. E aí, nessa peça prático-profissional, é uma peça que ela vai ser usada diariamente, quase que diariamente. Toda vez que você necessitar acessar a justiça, você vai ter, independente da área que você escolher, pode ser direito tributário, direito penal, direito trabalhista, civilista, enfim, você vai ter que fazer essa prova. Então, essa prática, né? Você vai ter que fazer, que a gente chama de peças, são as petições, né? Então, se você não tiver uma boa preparação, não tiver uma predisposição para fazer, se não gostar realmente, então eu acho que fica inviável investir na carreira do advogado, porque são vários desafios. Você não vai só fazer petições, você vai atender clientes, você vai ter que ir atrás do despachar processos. Sim. Enfim, é uma série de coisas que nós sabemos já quais são os desafios, né? Muito, muito interessante. Doutor Gustavo,
logrando êxito no exame da ordem, você se tornou advogado. Como foram os seus primeiros passos na advocacia? Doutor Arthur, é assim, é interessante porque existem os momentos, né? No primeiro momento você se prepara, no segundo momento você presta o exame de ordem e no terceiro, caso você obtenha êxito, você chega ao próximo passo, próxima etapa e você imagina, e agora? Né? E agora? O que é que a gente vai fazer a partir daqui? Então, assim, depois do exame de ordem, eu não fiz um estágio prático de escritório de advocacia na época do meu curso de bacharelado. Sim. Então, é uma das coisas que eu poderia aconselhar aos colegas que estão buscando entrar na ordem, é que se tiverem oportunidade, né, eles comecem a fazer um estágio dentro de um escritório, estágio profissional, dentro de um escritório para ter contato com a prática da advocacia. Saber qual é a realidade, né? A realidade do dia a dia de um advogado. Exatamente. E também ir aprendendo, porque quando você tem um advogado ali, que ele pode estar passando o conhecimento para você, você vai pegando, aprendendo com ele e Sim. também tendo a possibilidade de ir acompanhar ele numa situação em que ele vai fazer um procedimento, vai atuar, e a pessoa já vai tendo aquele contato, né? Então, isso é uma das coisas que eu particularmente aconselharia. Mas eu tive a oportunidade de ter colegas que já eram advogados, meu irmão, minha esposa, e eu não senti tanta dificuldade, porque eu vi que na advocacia os colegas gostam de ajudar. Né? Então, Sim. assim, nós, quando uma pessoa ingressa no quadro, que ela é um jovem advogado que tem dificuldade, pelo menos eu já percebi isso não só em relação a mim, a outras pessoas também. Os advogados, eles abraçam. Né? Aqui em Campo Maior a gente tem uma comunidade muito, muito próxima e unida, comunidade dos advogados. E a gente vê isso. É como você está falando, e isso acontece diariamente. É um colega ajudando o outro, perguntando, tirando uma dúvida, dando oportunidades. Aqui nós temos vários colegas que dão oportunidades para jovens advogados, para estagiários, para os estudantes que estão pensando em ser advogados. A gente tem vários escritórios aqui que são referência nisso, em dar essa oportunidade. Uma coisa depois que a gente vai até trabalhar com a Jovem Advocacia, com a comissão da Jovem Advocacia, é essa questão da criação de um banco de oportunidades. Porque, vez ou outra, chega um colega e diz: Arthur, tem alguém precisando aí de um advogado, de um estágio, entendeu? E é uma coisa que a gente pode trabalhar. Não vamos falar hoje da comissão propriamente dita, porque iríamos passar um bom tempo aqui conversando hoje, mas é a questão do jovem advogado. Mas muitos projetos estão por vir. Mas é bem interessante, Gustavo, essa tua mentalidade sobre a comunidade de advogados aqui de Campo Maior. E isso mostra também que ele possibilitou um ingresso no mercado de trabalho mais tranquilo, porque você tinha um suporte de pessoas próximas que te deram as orientações necessárias. Sim, e assim, eu falo abertamente, inclusive quando eu converso com os colegas, né, eu digo sempre que é uma classe que eu achei que seria diferente. Porque, eu acho que cada um vai seguir o seu caminho, fica ali cada um na sua... Mas não, os colegas realmente eles ajudam, eles têm essa... Eu acho que todos imaginam assim, bom, eu passei por dificuldade também, vou ajudar o colega. Então, assim, aos colegas que são da Jovem Advocacia, né, que a gente está buscando integrar todos, todos têm dificuldades. Inclusive, essas dificuldades, elas vão além da questão de você estar na atuação, né? Sim. Às vezes você tem cliente, mas o lado profissional da coisa, prático da coisa, não lhe deixa
deslanchar para mais longe, né? Então Sim. é aí que os jovens advogados têm que ter essa mentalidade de que a própria subseção aqui em Campo Maior, a OAB, ela dá essa oportunidade para você chegar, né, e dizer, olha, eu estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade nessa questão aqui. Inclusive, eu queria até falar um pouco da questão das prerrogativas, que eu acho que é interessante, porque vários colegas da Jovem Advocacia, às vezes, relatam que tiveram algumas dificuldades que estão relacionadas com as prerrogativas do advogado. Então, assim, prerrogativa, como já ouvi falar várias vezes, não é privilégio, né? Prerrogativa é um direito da sociedade, porque nós estamos atuando em nome da sociedade, né? Nós somos essenciais à administração da justiça. Então, dessa forma, nós temos que ter as nossas prerrogativas respeitadas, porque nós estamos representando o cliente, né? Nós estamos patrocinando uma causa, mas estamos representando um cliente que faz parte da sociedade. Esse tema de prerrogativas, as prerrogativas em si, elas são inegociáveis. Exatamente. Falando um pouco sobre essa questão de mercado de trabalho, que tu tinha tocado nesse assunto. Como está hoje o mercado de trabalho em Campo Maior para o jovem advogado? Olha, doutor Arthur, recentemente eu até comentei com um colega no encontro que nós tivemos, e eu disse o seguinte, minha opinião pessoal, né? Eu não acho que a advocacia está defasada, não acho que não há clientes, eu acho que existem sim, porque à medida em que vai surgindo novos profissionais, também vão surgindo demandas, né? Então, a sociedade ela sempre vai existir as demandas que necessitam, né, de um apoio, né, para que se realize a justiça, precisa do advogado. Então, não é falta de demanda, né? Não existe essa questão de dizer, está defasado. Tá. Não existe isso. Existe aquele profissional que recua diante das oportunidades, diante das ofertas, né? E que, às vezes, ele fica aguardando. É aquele profissional um pouco mais passivo, né? Que ele aguarda chegar até ele. E mesmo assim, mesmo com essa quantidade de demandas, tem essa possibilidade de chegar até ele. Sim. Mas eu vejo que as pessoas elas têm que ter, em média, os profissionais, que ela tem que buscar, né, tativamente no mercado. Então, desse modo, eu acho que ela tem que ir atrás, né, também. Né? Atrás no seguinte sentido de obter conhecimento, né, de fazer mesmo, mostrar sua atividade profissional no dia a dia, né? Porque em relação à nossa questão dos advogados, nós temos que ter um respeito ao código de ética e a nossa profissionalização, nosso profissional, a nossa profissão, ela não permite que a gente como é que eu posso falar? Seja mercantilizado. Exatamente. Né? Seja um negócio. Um negócio, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo você tem que fazer através da sua atividade profissional, dos seus clientes, né? Porque o cliente também, ele boca a boca, ele vai lhe divulgar. Sim. Né? Então, às vezes, um certo dia eu fui parada por um colega, ele disse assim, rapaz, eu não sabia que tu era advogado. Eu disse, estou ainda jovem advogado, né? Apesar de ter uma idadezinha até mais ou menos, mas sou jovem advogado, porque o jovem advogado, para quem não sabe, é aquele que tem até 5 anos já de ordem, né? De ingresso na ordem. E a partir do 5º ano, 6º ano, já não é mais o jovem advogado, já é considerado um advogado experiente, né? Que atua já na área. Então, eu sou jovem advogado, hoje estou na representação da comissão, né? Nós temos, eu queria o espaço para falar um pouco da comissão, dos componentes da comissão, né? Que é a doutora Yasmin, a doutora Letícia, doutor Deusdete, doutor Egberto. E nós estamos ainda buscando mais pessoas para agregar na comissão, porque nós temos uma quantidade boa de jovens advogados, né? Para participarem de projetos. Exatamente, está trazendo também. Para a gente criar essa conexão, para que essa conexão ela fornece a questão do networking. Exatamente. E o networking abre portas. Abre portas, abre portas. A troca de conhecimento, que é importante, porque nada melhor do que você ter essa rede de relacionamentos com os advogados mais experientes,
que vai te dar um caminho. Sempre vai existir uma dúvida, às vezes até mesmo quando você é experiente. Pode surgir uma dúvida que um colega possa estar sanando essa dor, porque já aconteceu uma situação parecida, enfim. Então, essa troca de experiência... Vocês também estão com muitos projetos em andamento, Em não é andamento, isso, exatamente. A gente está pensando... Eu vou dar só um spoilerzinho de um projeto que a gente vai conseguir, com certeza, a gente vai integrar, né, o jovem advogado aos advogados que já estão na ordem, já de algum certo tempo, de uma maneira em que vai estar participando bem leve, bem legal, né? As pessoas vão participar, vai ter oportunidade também de obter muito conhecimento, né? Então é um evento que vai agregar muita coisa. Pronto. A gente está na fase ainda de terminar a construção do evento e em breve a gente vai trazer. Vai divulgar, né? Certo. Doutor Gustavo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a jovem advocacia dos Carnaubais. Quais são as perspectivas para o futuro da advocacia, o que você pensa, como você pode ajudar esses jovens advogados. Queria que você deixasse essa mensagem para eles. Olha, doutor Arthur, eu queria dizer, né, que a advocacia ela é desafiadora. Ela não permite que nós estejamos sempre no local de passividade. Nós temos que ter proatividade. Então, a mensagem que eu deixo para os jovens advogados, os futuros advogados, né, as pessoas que estão buscando entrar no quadro da ordem, é que tenham perseverança, paciência, né? A gente sabe que não é da noite para o dia que a gente vai fazer uma construção. Afinal de contas, é uma carreira, é uma profissão. Sim. Né? Então, a gente tem um lado profissional, mas tem também um lado familiar. Né? Eu entendo que a gente, às vezes, tem que buscar um equilíbrio. Né? Então, tem um lado espiritual para aqueles que acreditam, tem um lado dos que não acreditam também, né? Que eles podem se reservar para construir, fazer essa construção. Às vezes, tem alguns momentos que a gente tem que parar um pouco, né? Para organizar a vida. Sim. Né? Então, profissionalmente também não é diferente. Profissionalmente, nós temos desafios diários. Né? A advocacia não se limita ao escritório. Né? Nós temos nossos clientes, temos os servidores da justiça. Então, se nós juntarmos todos os ambientes, né, e os atores do processo, nós vamos perceber que não é uma atividade que depende só do advogado em si. Né? Então, ter perseverança, né? Ter tranquilidade com relação à questão equilíbrio. O equilíbrio ele é importante em tudo, né? Na profissão, na família, em casa. Então é isso, a mensagem que eu quero deixar é para que os que estão ainda em fase de construção desse processo, que não desistam, né? Que tenham fé, que tenham força, que foquem bastante no sonho deles, se realmente esse for o sonho. E aos colegas profissionais, os jovens advogados, que também persistam, porque nós sabemos que a advocacia, nos primeiros anos, ela é muito difícil. Sim. Muito difícil mesmo. E nós queremos que os colegas continuem, tenham garra, tenham fé também, força de coragem para conseguir enfrentar os desafios, os obstáculos do dia a dia. Muito bom. Doutor Gustavo, a gente está entrando na fase final do nosso bate-papo. Esse podcast ele foi criado através de uma iniciativa da OAB, subseção de Campo Maior, com apoio da CAAP, do nosso amigo doutor Antônio Rodrigues, que vem fazendo um trabalho excepcional. É um podcast que ele visa dar visibilidade para a advocacia campo-maiorense, ao mesmo tempo que ele mostra que a advocacia de Campo Maior ela passou a ser vista com outros olhos pela própria sociedade, que é um trabalho que a gente vem fazendo, que a gente vem trabalhando incansavelmente para fortalecer a cada dia a imagem do advogado. E com isso nós temos parceiros que acreditam na força da advocacia,
que acreditam no potencial da advocacia de Campo Maior e região. Esses parceiros é que estão com a gente aqui e foram eles que abraçaram essa ideia e deram a oportunidade de estarmos hoje aqui. Fórmula, Campo Maior, Ferreira e Ferreira Empreendimentos, nossa amiga doutora Francislane, Zé Marques, Ótica Matos, parceira que está sempre com a gente, Cristo Rei Auto Center, nosso amigo Leonardo, Domingos Neto Construções, nosso amigo Domingos também sempre abraçando a advocacia, Julião Prêmio, um abraço Julião e Miriam, Hospital Luiz Castelo Branco, Dr. Luiz Castelo Branco, referência, IG Joias, da nossa amiga Iris Ibiapina, Ótica Claro, que sempre está apoiando a advocacia, Maior Centro de Medicina Avançada, do nosso amigo Dr. Tony. Esses parceiros, eles acreditam no fortalecimento da advocacia, acreditam em seu potencial e estão abraçando a nossa ideia. Muito obrigado a todos vocês. Doutor Gustavo, para encerrar, queria deixar você à vontade para deixar a sua mensagem final. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o espaço, né? Agradecer às pessoas que acreditam nesse projeto, né? Porque, na verdade, a gente contribui e muito, né? com esse podcast, levando informação, que é o principal ponto, né? Da questão é a gente levar informação para as pessoas. E dizer que a Jovem Advocacia pode contar conosco, a subseção de Campo Maior também está lá de portas abertas, né? É a casa do advogado, né? E com relação não só a isso, a todo e qualquer assunto, prerrogativas, o doutor Artônio está aí, né? Com a comissão também atuando. Enfim, gostaria de agradecer, né, o convite e dizer que estamos sempre abertos, e esperamos voltar outras vezes, inclusive, para trazer as novidades aí da comissão da Jovem Advocacia. Foi um prazer, doutor Arthur, estar aqui na sua presença. Tá certo, meu amigo. Eu que te agradeço. E aqui a gente está de portas abertas para receber a advocacia de Campo Maior e dos Carnaubais. Tá bom? Obrigado. Um abraço, meu amigo. Até mais.